uma alegria imensa invade o meu ser quando eu chego aqui, a esperança de luz, buscando ensinamentos, a luz do espiritismo que tem resposta a todos aos meus questionamentos, o porquê dos sofrimentos, de onde viemos, para onde vamos, esclarecimento, encontro na doutrina, e mostrando assim a justiça de Deus. E a você que hoje vem para conhecer a essa igrejinha de moral cristã, se envolva desses fluidos de amor e paz e volte outra vez. E a você que hoje vem para conhecer a essa igrejinha de moral cristã, se envolva desses fluidos de amor e paz e volte outra vez. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma live, né? Mais uma palestra, né? Do Centro Espírita Esperança de Luz, né? Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Santana, né? Vai abordar um assunto muito bacana, né? Que é sobre a reencarnação na Bíblia, né? Coisas que é muito discutido, né, nos dias de hoje, até mesmo perante as outras religiões, né, e tal. As pessoas sempre acham que isso não consta, né, na Bíblia, né? Não exatamente com o nome reencarnação, né? Porque esse nome ele surgiu no século XIX, né? Com as pesquisas de Allan Kardec e tudo, surgiu esse nome. Mas em outras palavras, né, nos sinônimos, né, encontra-se tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Então, esse assunto é muito recorrente, né? Então, Santana vai abordar esse assunto para a gente, né? Quem quiser preparar uma água para fluir durante a palestra, fica à vontade, né? E é isso, né? Nós vamos pedir aos nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que estejam sempre conosco, para nos ajudar a entender, captar o máximo dessas informações, para a gente aproveitar o máximo durante essa noite, né? E é isso. De antemão, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho que eu achei muito interessante, né? É curtinho, né? Mas vale muito a pena, muito legal. Ó. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte,
E as forças que dinamizam o funcionamento do átomo são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. Muito legal, né? Tem tudo a ver com a reencarnação, né? Muito bacana. Agora nós vamos convidar aqui o nosso irmão para que a gente possa dar continuidade aqui, né? E o tema da palestra é a reencarnação na Bíblia. Eu primeiro saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, proteja. Nós iniciamos buscando, obviamente, a história, porque o processo de reencarnação na Bíblia ele é bastante assim questionado. Muitas pessoas questionam, perguntam sobre isso, outros tentam contornar, inventando historinhas que não diz, que diz, que não diz. Não, vamos recorrer à história inicialmente. Então eu convoco aos que já estão online, os que estão assistindo mais tarde, depois de gravado, que voltem no tempo comigo. Vamos retomar as pegadas que deixamos no pó da estrada e vamos retomar o pó dos ombros que o tempo fez com que ficasse. Nós estamos agora no século 6 a.C. e nós estamos diante de um homem chamado Zaratustra, ou Zoroastro. É um profeta persa. E ele estava ali cunhando os primeiros fundamentos do que mais tarde vai ser conhecido como zoroastrismo, que é a religião persa. Esses indivíduos que estavam ali cercando esse sábio, este profeta, começaram a aprender dele, e uma das coisas que ele cita, ele está falando, obviamente, de duas divindades. Ele entende que o mal existe, e ao entender que o mal existe, ele cunhou uma ideia. Ele fala de Ahura Mazda, que é o Deus bendito da luz, do conhecimento da luz, do conhecimento e do bem. Mas ele vai falar também de uma contrapartida, de um indivíduo que seria o seu opositor, o opositor a Ahura Mazda, no qual no persa antigo ele vai chamar simplesmente de Ahriman. Ahriman em persa antigo quer dizer o espírito mau. Então ele vai defender que existe um Deus bendito da luz, mas existe uma contraparte, uma criatura maldita que é responsável pelo mal, pela ignorância e pela escuridão, pelas trevas. Nós vamos avançar agora no tempo, pouquíssima coisa, e vamos ver o povo judeu sendo aprisionado na região da Babilônia. Isso é conhecido na história como cativeiro babilônico. E há controvérsias históricas acerca desse período,
mas ele pode variar de 40 a 60 anos, depende da forma como é contado, como é definida essas datas. Mas, basicamente, em torno de 40, entre 40 e 60 anos. Eu defendo que são em torno de 40 anos, por aí. O povo hebreu, em sua maioria, ficaram aprisionados na região da Babilônia. E lá, eles tiveram contato com a cultura do povo persa, com a cultura dos persas. Nenhum livro bíblico escrito até esse momento da história do povo hebreu cita a figura de Satanás, que do hebraico Satã, e quer dizer somente uma coisa: opositor, aquele que é contrário. Então não tem nada de chifre, nada disso, apenas opositor. Eu até costumo brincar entre flamenguistas e vascaínos, um é Satã do outro, um é o opositor do outro, não tem nada a ver com o mal, é apenas a palavra quer dizer aquele que se opõe. E aí vão dar uma série de nomes, mas seria basicamente isso. Então, se opõe nesse caso especificamente a Deus. Se Deus é o Deus bendito da luz, Yahvé, que é o Deus bendito da luz, do conhecimento, do amor, da bondade, teria então uma contrapartida. O povo hebreu, então, passa a ter contato com essa cultura do povo persa. Lembrando que existem duas formas de mescla cultural, uma chamada aculturação e uma outra chamada de inculturação. A aculturação é um processo natural, é um processo, uma mescla comum. Por exemplo, um brasileiro que vive por 20 anos nos Estados Unidos, obviamente convivendo lá com americanos, ele vai adquirir um pouco da cultura americana. Ele regressa ao Brasil trazendo na sua bagagem um pouco da cultura americana. Mas também terá deixado entre os americanos que conviveram com ele por essas 2 décadas, por esses 20 anos, um pouco da cultura brasileira. Esse processo é natural, é uma mescla adquirida pelo convívio, está tudo bem. E os judeus passaram, através da aculturação também, a adquirir essa mescla cultural e absorveram a ideia de que existia, então, um opositor ao divino, um opositor ao Deus da luz, no caso do povo hebreu, identificado como Yahvé. Então, o povo hebreu passou a aceitar a ideia de um indivíduo que é conhecido simplesmente no hebraico como Satã. Satã quer dizer o opositor, como eu já havia explicado. Então, a partir desse momento do domínio persa, ali do cativeiro babilônico, a partir desse momento, todo livro bíblico citado, todo livro bíblico escrito cita já a figura de Satanás, que é uma adaptação, uma transliteração para a língua portuguesa. A palavra mesmo seria somente Satã. Sendo que antes era citado a ira de Deus. Então não era uma entidade maldosa, maléfica, mas era Deus irado. E a partir desse momento, em torno de 537, 538 a.C., que iniciou o processo do cativeiro babilônico, os livros escritos dessa data em diante passaram a citar a ideia de uma criatura maldosa que seria o opositor ao Deus bendito, ao Yahvé. Vamos avançar no tempo. Agora nós estamos no século III a.C. Basicamente, o período do século IV ao século I, início do século I, quer dizer, até o final do século, o século IV antes de Cristo, até o início, o ano, vamos chamar de ano 1, houve um período chamado período intertestamentário, ou os 400 anos de silêncio. É um período em que não houve escritos bíblicos registrados. A história não nos traz nenhum escrito registrado nesse período. E se há, não foram de forma alguma reconhecidos como parte do cânon, como parte de uma medida, de uma mescla de livros que mais tarde comporiam aquilo que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Entendendo dessa maneira, nós sabemos que no século III a.C., Ptolomeu Filadelfo II, rei do Egito, título que também é mais conhecido pelas pessoas como Faraó, ele determinou que 72 dos seus sábios fossem à região de Israel para traduzir o livro hebreu de fé, que é o Tanar. O Tanar é a Bíblia, é o Antigo Testamento, porque para o judeu o Novo Testamento não tem valor. Não se esqueçam disso,
porque essa confusão pode gerar problemas. O judeu não aceita Jesus como sendo o Messias. O judeu ainda espera o Messias, então Jesus não o é, do ponto de vista dos judeus. Então, somente o Antigo Testamento, chamado Tanar, é que é reconhecido. Então, só existia naquela época realmente o Tanar, porque Jesus viria próximo ao ano 1, que nós vimos em outros temas, não nesses vídeos gravados, mas já vimos em outros temas que Jesus teria nascido próximo do ano 1, mas o ano 1 não. Então, esses 72 sábios vão para a região de Israel para traduzir a Bíblia, o Tanar, o Antigo Testamento, do hebraico e aramaico, que está na sua origem, para o grego. E um grego muito específico é o grego chamado copta, que é o grego falado naquela região do Egito. A ideia era ter uma versão grega do livro de fé judeu para se colocar na biblioteca de Alexandria. E então esses 72 sábios vão àquela região, e aí, obviamente, vão existir algumas lendas. Entre essas lendas, vão existir de que eles se dividiram em grupos de 6, ou grupos de 12, e foram fazer a tradução dos primeiros livros, e ao compararem, descobriram que não havia nenhuma diferença entre a tradução de cada um dos grupos. Isso aí é uma impossibilidade lógica, e inclusive linguística. Mas, independentemente disso, houve, então, uma tradução, inicialmente dos primeiros 5 livros, os quais nós chamamos de Pentateuco, mais tarde dos demais livros, um total de 38 livros. E esses livros foram traduzidos para o grego e passou-se a chamar, essa versão grega passou-se a chamar Septuaginta, ou versão dos 70, ainda que fossem 72, versão dos 70, Septuaginta. O que é a Septuaginta? Só recapitulando, ela é o Antigo Testamento em língua grega. Se alguém não estiver entendendo, mande aí, eu podendo, dou uma corrida de olho aqui do lado, mas basicamente é isso. Então nós vamos avançar a história de novo. Agora nós já estamos no século 3 depois de Cristo. E vamos ver Damaso I, que era o Papa à época, ordenar que um dos maiores dos seus sábios fosse à região, fosse fazer a tradução de toda a Bíblia agora, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que agora já existia o Novo Testamento, e o Novo Testamento originalmente estava escrito em grego, já era o mais antigo que nós encontramos, já é em grego. O Antigo Testamento, hebraico-aramaico, traduzido para o grego na Septuaginta. E então a ordem de Damaso I, a Jerônimo, que é um dos seus maiores sábios da época, um dos bispos, era que ele buscasse fazer uma tradução de toda a Bíblia, de todo o Antigo e Novo Testamento, para o latim. E essa versão latina passaria a ser a única base que a igreja reconheceria como verdade. A igreja não buscaria nenhuma outra fonte a não ser nessa versão da qual Jerônimo se tornou responsável. Jerônimo, então, vai fazer, fica feliz, obviamente, reconhecido a sua capacidade, ter a sua oportunidade, ele vai buscar os textos. Só que Jerônimo se depara com uma situação muito, muito incômoda, porque ele se vê diante de cópias de mesma referência bíblica que tinham grandes, em alguns casos pequenas, mas em alguns casos grandes diferenças entre elas. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, pegar aí, por exemplo, a Gênesis capítulo 4, do versos 1 ao 10. Ele tinha, em algum momento, ele pegou 3 cópias de Gênesis 4, do 1 ao 10, e viu diferenças entre elas. Ou de qualquer outro texto, de Ezequiel, de Isaías, e ele viu diferenças. Então, ele começou a ficar preocupado, porque a ideia era fazer a tradução para o latim, mas traduzir de onde? Qual seria a cópia? Qual seria a referência de texto que seria real, a verdadeira, já que havia diferença entre elas? Então, ele entende que foi colocado numa grande furada, numa grande roubada. Nos dias de hoje, ele teria dito, deu ruim. E deu muito ruim para ele. O que ocorre nessa situação? Ele escreve para o Papa uma carta, e nessa carta ele diz, colocaste-me, meu senhor, na possibilidade de ser apedrejado nas ruas e ser chamado de herege.
porque me colocastes como juiz das Escrituras. Entretanto, faço por somente duas únicas razões. A primeira, posto que estou sob tuas ordens. E a segunda é porque a verdade jamais poderá existir nas coisas que divergem. E é interessante falar nisso, que estou sob as tuas ordens, as pessoas poderiam simplesmente falar, não vou fazer. É muito relativo. Se você buscar a história do papado, você vai ver que a grande maioria dos papas foram assassinados. E a grande maioria desses assassinatos foram por envenenamento. Então, se matava papa, imagina um bispo que abria mão de um trabalho, que decidia não cumprir com uma ordem. Então, ele deixa claro, eu estou sob as tuas ordens, mas a verdade não pode existir na divergência. O que ele quis dizer com isso? Que a verdade existe, mas se tem 3 textos distintos, 3 textos da mesma referência e com distinção entre eles, não tem como saber qual é qual. Ele não estava lá no momento que foi escrito, para ele saber, não, esse aqui que é original. Então, se há divergência e os 3 defendem ter a verdade, obviamente que a verdade não existe ali. Quando isso acontece, ele vai então, ainda assim, como eu disse, por ordem papal, vai fazer a tradução, iniciar pelo menos, porque o processo de tradução de uma língua não é uma coisa tão simples. Eu costumo fazer essa palestra quando, em público, eu escrevo no quadro algumas frases em inglês, mas eu vou ser obrigado a citá-las aqui, já que eu ainda não tenho recurso de colocar uma apresentação junto. Eu ainda estou me preparando para isso, conhecendo um software que faz isso, ainda vou, com calma, vou fazer palestras online melhores. Mas, por enquanto, me ajudem aí, quebrem meu galho. Então, 4 frases que eu costumo usar. Uma delas é look out, uma frase em inglês. A outra é I put an elephant in the package. A outra frase é... Como é que é? I put an elephant in the package. I have a skeleton in the closet. E a outra frase, não estou me lembrando de cabeça, então vou pedir perdão a vocês. Mas essas 3 já seriam suficientes. Look out. I put an elephant in the package. E I have a skeleton in the closet. Se eu pegar a primeira frase, look out, ela é uma expressão idiomática da língua inglesa e que não quer dizer simplesmente olhe para fora ou olhe fora, se traduzisse ao pé da letra. Se eu não conhecer a cultura do povo, se eu não conhecer a estrutura linguística daquele povo, eu não consigo fazer uma tradução decente, de forma alguma. Então, look out quer dizer, na verdade, cuidado. É uma expressão que quer dizer cuidado. Passa a ideia de olhar para fora, mas quer dizer cuidado. I put an elephant in the package. É uma frase em inglês, é uma expressão idiomática do inglês americano, da área financeira, da área de Wall Street. E a tradução ao pé da letra seria eu coloquei o verbo to put, aí ele está tanto no passado quanto no presente, ele tem a mesma escrita, a mesma grafia. Nesse caso está no passado. Traduzindo ao pé da letra, eu coloquei um elefante no pacote. E não é. Se eu conheço a cultura e entendo que é uma expressão idiomática de uma área específica daquele grupamento de pessoas, daquele povo, eu vou entender que na área financeira, I put an elephant in the package quer dizer simplesmente eu fechei um grande negócio. Lembrei a outra frase. A outra frase é I would not like to stay in your shoes. Traduzindo ao pé da letra, eu não gostaria de estar nos seus sapatos. Mas não é ao pé da letra, porque nós temos uma expressão semelhante. Eu não gostaria de estar na sua pele. Eu não gostaria de ser você. E a outra frase que eu citei anteriormente, que é I have a skeleton in the closet. É uma expressão do inglês britânico. E a tradução ao pé da letra é eu tenho um esqueleto no armário. Meu irmão, se você tem um esqueleto no armário, você tem que chamar a Polícia Federal e entregar, porque isso é um crime, a menos que você seja da área de medicina. Fora isso, é um crime. Traduzindo de maneira correta, baseada na cultura do povo britânico, I have a skeleton in the closet quer dizer eu tenho algo a esconder, eu tenho segredos. Então, por aí você já tem uma ideia de como é complexo uma tradução. Não é simplesmente pegar um dicionário. Nós temos que buscar o tempo da língua, o tempo do verbete, o tempo do vocábulo, o tempo da palavra.
o que aquela palavra quis dizer naquela época específica, naquela região, e muitas vezes por aquele povo. Por exemplo, eu costumo usar também isso quando eu faço a palestra publicamente, em reuniões públicas. Eu costumo citar o exemplo que eu viro para algumas mulheres e digo: se eu te encontrar na rua e disser que, por exemplo, você é uma mulher vulgar, qual a primeira coisa que você pensa? Normalmente a pessoa me responde: tá falando uma mulher de má vida, uma mulher indigna. Pois é, mas a palavra vulgar, em sua origem, ela quer dizer comum. Comum. Então, quando eu digo que fulano é uma mulher vulgar, a tradução, baseado na origem da palavra, o que eu quero realmente dizer é: você é uma mulher comum. Porque as mulheres da realeza se vestiam todas elas emperequetadas, com joias, com roupas douradas, com roupas requintadas, e a mulher do povo se vestia de maneira vulgar, de maneira comum. Então, Jerônimo, quando vai fazer essa tradução para a língua latina, para o latim, ele dá essa Bíblia, essa versão em latim de toda a Bíblia é chamada de Vulgata. Vulgata quer dizer a divulgada, a comum. Um exemplo prático: Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico. Quer dizer vulgo, comumente conhecido como. Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, comumente conhecido como Pelé. Então, a Vulgata, e agora, detalhe, cuidado para não chamar a Septuaginta grega, porque isso não existe. A Septuaginta é a versão grega, acabou. E a Vulgata latina, não tem outra versão da Vulgata. A Vulgata é em latim. Então não tem Vulgata latina, só tem Vulgata. Dizer Vulgata latina é um pleonasmo vicioso. E não sei se alguém aqui conhece, tem conhecimento, escreva aí, mas o pleonasmo é uma figura de linguagem que tem por função dar maior ênfase a uma informação. Por exemplo, vi com os meus próprios olhos. Isso quer dizer o quê? É claro que eu vi com os olhos, mas quando eu digo vi com os meus próprios olhos, eu estou querendo afirmar o seguinte: ninguém me contou, eu fui testemunha ocular, eu estava ali, eu vi acontecendo. Mas o pleonasmo vicioso já é uma distorção dessa figura de linguagem, porque busca dar ênfase em algo que não tem a menor necessidade de dar ênfase. Já por si só, já está muito claro. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, Vasco vice. Falei mesmo. Fui eu que falei. Os vascaínos não ficam com raiva de mim, não. Mas falar Vasco vice é pleonasmo vicioso. Falou Vasco, já é vice, não precisa dizer. Então, a Vulgata é a Bíblia toda em latim. Só que quando Jerônimo vai traduzir, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, ele vai ver duas frases que geram, de alguma forma, um impacto na nossa história, no nosso tema de hoje. Porque ele vai encontrar duas frases no grego do Antigo Testamento, ou seja, ele traduz a partir da Septuaginta e não do original hebraico aramaico. Então, quando faz isso, vai encontrar a frase Rho proi anatelon e Rho é ósforos. Rho proi anatelon, do grego, o primeiro amanhecido, o primeiro nascido da manhã. Rho é ósforos, o astro brilhante. E então lá diz: o astro brilhante, o primeiro nascido da manhã, tu que desafiastes o céu, irá cair. Então fala da queda desse indivíduo. O astro brilhante, primeiro nascido da manhã. Então ali ele entende o seguinte: quem é o astro brilhante? Primeiro nascido da manhã. Seria para nós o Sol. O nosso Sol, a minha época, era chamado ginásio, que era de 5ª ou 8ª série, hoje é chamado de Fundamental 2, mas a minha época nós defendíamos que o Sol era uma estrela de 5ª grandeza. Uma estrela de 5ª grandeza. Hoje o Sol é chamado simplesmente de anã amarela. Mudaram a definição. Mas independentemente da forma que era chamado ou da atual, entendemos que o Sol é uma estrela. E a estrela tem uma característica proeminente com relação a outros astros. Ela carrega luz própria. Se ela traz a própria luz, então Jerônimo traduziu para lux ferro, do latim lux ferro, ou seja, o portador da luz. Lux ferro, transliterado para a língua portuguesa, se tornou Lúcifer. Então, começou a criar-se
um pano de fundo para a existência de Satã, porque começou a defender que ele teria sido um anjo maravilhoso, um anjo mais belo, mais iluminado de todos, e que enfrentou os céus. Mas, na verdade, nada tem a ver com o anjo, porque, primeiro, que o anjo não tem livre-arbítrio. O anjo é um comandado, da forma que a Bíblia enxerga, o anjo é um comandado de Deus. Deus manda, ele obedece. Da forma que nós, espíritas, vemos, nós nos tornaremos seres angelicais. Vamos evoluir a este nível. E sim, seremos detentores de livre-arbítrio. Mas já não será necessário, porque o livre-arbítrio existe quando se existe dúvida. E nós não teremos dúvidas mais quando chegarmos a esse nível. Apenas faremos aquilo que é certo e pronto. Mas, independente disso, passou-se então a falar dessa criatura, desse anjo. O grande problema é que a história mostra e prova que o texto falava de Nabucodonosor. Não fala de nenhum anjo, fala de um homem, de um administrador, que foi dito que ele subiria ao trono para libertar o povo hebreu, para libertar o povo oprimido, o povo prisioneiro do seu povo. Só que quando ele assume o trono, ele se torna um dos maiores déspotas da história, um dos maiores torturadores da humanidade conhecido. E ele, ao invés de libertar o povo hebreu, ele massacra ainda mais o povo hebreu. Ele se torna um indivíduo mais maléfico ainda. E então vem a profecia, que este astro brilhante, o primeiro ser da manhã, ao enfrentar Deus, ao enfrentar o Deus dos hebreus, ele iria cair. E a história mostra que Nabucodonosor não demora e ele perde a capacidade de estar no poder. Ele sai do poder, ele cai. Realmente cai do poder. Vemos então que naquele momento cunhou-se a base para acreditar na existência do diabo. E então, de acordo com Jerônimo, esse indivíduo passou a ter o nome de Luxfero, Lúcifer. E eu costumava brincar, dizer que se um dia eu tivesse um filho, eu iria pôr o nome dele de Lúcifer. Por quê? Principalmente por causa daquelas pessoas que acreditam que o nome da criança interfere. Imaginou uma criança, o nome de Lúcifer, ele seria o portador da luz, seria alguém iluminado, alguém grandioso. Mas aí eu me lembrei que eu carrego comigo uma cultura, uma mescla cultural que vem da minha mãe, que eu acabaria fazendo alguma coisa muito errada, tendo um filho chamado Lúcifer. Porque eu sou da época, e eu gostaria que alguns pudessem comentar aí também, se também eram, que a minha mãe me gritava e mandava ir para casa. E eu dizia, já vou. Gritava, já vou. E, obviamente, não ia. Na primeira vez, não. Estava lá brincando com os colegas e continuava brincando. Minha mãe chamava pela segunda vez e dizia, não faz eu ir aí não, que eu te buscar, não. E eu falava, já tô indo. E também não ia. Também não atendia o segundo chamado. Então, a minha mãe chegava com toda a doçura que lhe era cabida, todo aquele amor que ela tinha, toda aquela bondade no coração dela, e gritava o seguinte, vem aqui agora, seu desgraçado demônio. Quando ela acabava de dizer isso, eu já estava no portão, com o rabo entre as pernas, já falei, tô aqui. Então, vocês imaginem o seguinte, eu com um filho chamado Lúcifer, carregando essa carga cultural, eu chego e grito pela terceira vez o meu filho para ele ir para casa e digo, Lúcifer, demônio, desgraçado, eu estou te chamando. Ia ser um tal de credo esconjuro, melhor então não. Então, se eu fosse um filho, eu daria outro nome. Eu não daria esse só por isso, porque seria um nome legal, mas não poderia por causa dessa marca cultural que eu carrego. Mas agora vamos entrar numa questão muito, muito interessante, que é a questão lógica. Nós vamos precisar entrar agora numa área mais para filosofia, lembrando que a doutrina espírita ela é religião, ciência e filosofia. Então, vou pedir para que vocês que estão me ouvindo parem e pensem só logicamente nesse momento, só pela lógica. Esqueçam a emoção da fé. Vamos só raciocinar friamente o que eu vou propor a vocês. Pensem bem. Se o diabo existe, quem o criou? Teria que ser Deus. Porque Deus é o único que cria. Nós dizemos na teologia, creatio ex nihilo.
Só Deus cria, e ele cria ex nihilo, cria do inexistente, ele faz existir. Então, somente Deus cria. E o texto diz que ele teria sido, né, a lenda diz que ele teria sido contaminado pela inveja e pelo mal. Então, eu pergunto, para ele ser contaminado, ele não criou o mal, porque ele foi contaminado. Quem teria criado o mal? Aí você vai dizer, o ser humano. Não, nós não temos a capacidade de criar. Nenhum de nós, nem Jesus tem a capacidade de criar. Lembrando que eu disse numa palestra há pouco tempo, Jesus transformou a água em vinho. Antoine Lavoisier diz, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se você olha para uma cadeira de madeira, você vai falar assim, mas o ser humano fez aquilo ali, criou aquilo ali. Não, não criou não, transformou. Uma cadeira de madeira, ela é minério de ferro, derivado de petróleo e árvore. Porque ela está ali colada, tem derivados, tem o verniz, derivado de petróleo, tem a cola, que muitas vezes, se for natural, vai ser retirada da seringueira, tem a árvore, a madeira que é cedida para ela, e ela tendo pregos, obviamente vai ter minério de ferro, que vai ser transformado em pregos. Então, uma cadeira é uma soma de várias transformações, não é uma criação. O próprio Michelangelo, ao criar a estátua do Davi, eu citei isso numa palestra anterior, um crítico chegou para ele e disse, nossa, linda essa sua criação. E Michelangelo falou assim, mas eu não o criei. E o crítico falou assim, como assim não criou? Não, ele já estava aí dentro, eu apenas o libertei. Porque Michelangelo entendia que até a criatividade artística é um insuflar de Deus na mente do artista, do indivíduo que já está capacitado. Eu brinco, inclusive, dizendo que se Deus soprasse a ideia do Michelangelo para mim, ia ser o primeiro caso de Lego da história, porque eu não sei esculpir, iria ser um monte de quadradinho que ia tentar colar um no outro, ou encaixar, e ia ficar horrendo. E quem já viu, pelo menos por foto, a estátua do Davi, de Michelangelo, é de uma perfeição fora de série, de detalhes apaixonantes. Seguindo, então, vamos lá. Se Deus o criou, ele é um anjo, foi criado por Deus, vamos seguir essa lógica. Deus é perfeito? Ou seja, ele não comete erros, não é isso? Se alguém discordar, escreva, por favor. Se os que concordam apenas não precisam escrever nada. Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não comete erros. Deus tem presciência total do futuro. Ele sabe tudo que está por vir. Se ele sabe tudo que está por vir, não pode ser pego de surpresa. Analisem comigo. Se o diabo existe, ele não pode ser um anjo com defeito de fábrica. Não pode ser com defeito de fábrica porque Deus não comete erros. Deus não cometendo erros, essa criatura não saiu com defeito. Ele pode ter se tornado, quem se tornou, revoltou-se contra Deus, carregou 1/3 das hostes celestes com ele, das hordas celestes, 1/3 dos anjos ele carregou com ele nessa revolta. Deus já não teria sabido de antemão que ele faria isso, mesmo antes de criá-lo. Então, meus irmãos, se o diabo existe, ele só existe por uma única razão, porque Deus o criou para ser quem ele é. E essa palestra começou num dia que eu estava andando pela cidade de Angra dos Reis, atrás de uma Kombi, e no vidro traseiro dessa Kombi tinha um adesivo, e nesse adesivo estava escrito: reencarnação, uma invenção do diabo. Bom, já podemos ver que o diabo é que, na verdade, é uma invenção nossa, uma invenção humana. Por que inventamos o diabo? Porque nós ainda não temos a capacidade de entender que nós somos legatários de nós mesmos, que nós vamos pagar pelos nossos erros, e não o outro. Tentamos a todo custo jogar a culpa em outrem, jogar a culpa em qualquer pessoa, desde que não seja eu o culpado, pode ser qualquer um. Até mesmo num ser mitológico, num ser como o diabo. Porque se o diabo existe, é incompatível com um Deus que é amor, um Deus que é paz. Sabemos, então, que claramente o diabo não existe. Ele foi criado apenas porque as pessoas não têm a capacidade de assumir que somos nós mesmos os legatários dos nossos erros. Eu planto o erro e eu vou colher a consequência desse erro.
Quando, por exemplo, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, eu vou fazer 50 agora, em julho de 2020, eu tinha aproximadamente 7 anos, eu estava jogando pedra numa árvore, numa mexeriqueira, no quintal de uma senhora, uma vizinha. E, obviamente, minha intenção era derrubar a mexerica. Só que, em algum momento, uma das pedras que eu joguei bateu num galho e foi direto no telhado dela. Não quebrou telha, nada, mas fez barulho. E ela subiu furiosa, querendo saber quem tinha jogado uma pedra no telhado dela. E, na mesma hora, instintivamente, eu disse a ela, foi um garoto que passou correndo aqui e jogou. Meus amigos e meus irmãos, eu penso o seguinte, se esse indivíduo existisse, ele já estaria há quase 43 anos correndo. Ele seria o maior maratonista do universo. Ou já estaria com as 2 pernas gastas de tanto correr. Mas por que eu fiz isso? Porque por instinto nós temos a tendência de jogar a culpa no outro, ao invés de assumir a nossa culpa e dizer meia culpa, somente minha. Porque quando eu aceito que eu sou legatário das minhas atitudes, eu inicio um processo maravilhoso em mim, que é a mudança, que é a corrigenda. Mas enquanto eu tento jogar a culpa no outro, eu nunca vou melhorar. Então, o diabo até hoje é apregoado de tal maneira, e é interessante porque ainda que ele existisse, Deus é infinitamente mais poderoso. Então, não preciso ficar falando do diabo. Eu falaria somente de Deus. Nós vemos muito isso. O diretor da faculdade de teologia, na qual eu me formei, ele costumava dizer que muitos falam mais no púlpito do diabo do que de Jesus. E realmente, por quê? Mas por que isso? Tem um porquê. As 2 formas de controle mais poderosas que existem, mais poderosas, e nessa ordem, a melhor de todas é o respeito. Então, se há respeito, há um trabalho em comum, junto com aquele indivíduo. Se você é um líder, é um chefe, os que te respeitam vão querer sempre você ali na função de chefe, porque você é um cara maneiro, um cara bacana, um cara que está ali junto com eles. Mas se eles te temem, que é a segunda forma de controle, que é o medo, o temor, se eles têm medo, eles vão fazer de tudo para te derrubar. Porque você é alguém que gera medo. E o medo não é compatível com o bem-estar. O indivíduo vai querer se libertar do medo. Sendo assim, as 2 formas de controle mais poderosas que existem. A culpa nessa proporção, o respeito e depois o medo. E existe um conceito judaico-cristão que diz culpa e medo. Trabalhar com culpa e medo é o que Moisés fez. Jesus não, mas Moisés fez. Moisés, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, o que fala sobre matar? Fala, não matarás. Quando que eu posso matar? Nunca. Entretanto, em Levítico 20, versículo 10, diz que o homem e a mulher que forem pegos em adultério deverão ambos ser levados à praça pública e lá certamente morrerão. E as 2 formas de execução do júdice do povo hebreu são o apedrejamento, que é o mais famoso, que seria o caso, o casal seria apedrejado até a morte, e a outra forma de execução, desconhecida por muita gente, que é o enforcamento, que também faz parte do códice de leis do povo hebreu. Nesse caso, esse casal seria apedrejado até a morte. Se é até a morte e diz para não matar, como é que pode? O primeiro mandamento diz que só pode adorar a Yahvé. Moisés diz que se pegar adorando outro Deus, ele mata na hora. Sempre uma ligação com a morte. E não era para matar. Se não era para matar, por que agora pode? Por que em vários momentos pode? Porque Moisés quis gerar nas pessoas a culpa e o medo. Você quer um exemplo mais prático? Você que é mãe ou que é filha ou filho, vai lembrar que a sua mãe já disse, ou você mesmo já deve ter dito, o seguinte para um filho seu. Vamos chamá-lo de João. Qualquer João. João, meu filho, obedece a sua mãe. Olha só, a mamãe quer o seu bem. Mamãe quer o seu bem. Eu falo isso para o seu próprio bem. Eu quero que você fique bem. Que você cresça uma pessoa boa. Então, obedece a sua mãe. A mãe está dizendo isso buscando a maior forma, a maior e maior, mais poderosa forma de controle, o respeito. E a maioria de nós sabemos que nós cansamos de desrespeitar os nossos pais. E então esse indivíduo, esse João, desrespeita essa mãe, e essa mãe chega para ele em um dado momento e fala assim, isso, João,
Tema mesmo. Se eu ver no dia que você chegar que eu tiver sumido, escreva aí, por favor, quem já passou por isso, quem já ouviu isso da sua mãe. No dia que você chegar, você vai ver que eu estou sumido. Ou então a variante. Você vai ver quando eu morrer. Isso é uma tentativa de gerar culpa e medo. Qual é o medo? A mãe desaparecer, ir embora ou morrer. Qual é a culpa? Eu sou o culpado. Então o indivíduo passa a ficar, pelo menos até uma certa idade, quando a razão ainda não domina, ele vai passar a, por medo, obedecer àquela mãe. Isso é um conceito de culpa e medo. Isso é muito antigo, isso é judaico-cristão. Ok, até aí, gente. Então, essa é a parte onde nós mostramos que o diabo não passa de um mito. E ele ainda é usado exatamente para gerar culpa e medo. Mas o texto que estava no adesivo da Kombi diz reencarnação, uma invenção do diabo. Então, agora nós vamos falar do processo reencarnatório, da reencarnação. A reencarnação, ela vem já desde os primórdios do judaísmo. Ela vem na formação do judaísmo, porque a base, chamada Kabbalah, a Kabbalah é a ciência e a mística do judaísmo. Ela controla a ciência e a mística do judaísmo. A Kabbalah diz que o indivíduo só poderá estar na presença de Deus após cumprir completamente a Torá. Torá, em hebraico, quer dizer lei divinamente revelada. O indivíduo só poderá estar na presença de Deus quando cumprida toda a Torá. A Torá é composta por 613 leis, das quais 10 nós conhecemos, que são o chamado decálogo, decalogos, as 10 palavras, mas existem as demais 603 leis que foram criadas por Moisés. São leis admoestativas, coercitivas, leis cerceantes, leis civis e criminais, para conduzir o povo estritamente ao decálogo. Moisés fala, por exemplo, que se roubar, corta a mão, se roubar de novo, corta a outra. E lá na Bíblia, lá nos 10 mandamentos, diz que não furtarás. É claro que no Brasil tem diferença de furto e roubo. Roubo é quando tem posição de violência, furto é quando não tem. Mas entenda que lá quer dizer uma coisa só, que é tirar do outro aquilo que não é meu. Uma apropriação indébita. Eu não tenho direito e pego. Pode se chamar de roubo, furto, não vai fazer diferença neste caso específico da Bíblia. Entendo que para o Código Civil brasileiro tem diferença. Então Moisés diz que há penalidades, porque o decálogo não dá as penalidades, só diz que é o que é para fazer. E não diz, aí Moisés vai criar essas penalidades. Inclusive a chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente, que as pessoas acham que é lei de Deus. Não é. Então é lei de Moisés. Também não. A lei de talião está no Código de Hammurabi, o código de lei escrito mais antigo que a humanidade conhece. E o Código de Hammurabi fala dessa lei de talião. Moisés pegou isso e lançou isso lá no Levítico, como parte das leis judaicas, dessas 603 que ele cunhou. Entendendo que, se nos dias de hoje Moisés claramente seria preso, ou seria pelo menos processado por plágio, porque ele copiou um texto e não citou a fonte. Ele copiou do Código de Hammurabi e não disse que havia copiado. Ele apenas simplesmente disse que era uma questão divina, que era Deus que estava ditando isso através de algum profeta ou dele mesmo, nesse caso. A Kabbalah diz que o indivíduo só poderá estar na presença de Deus após estar em comunhão com toda essa lei, a lei judaica, a 613. Mas a Kabbalah também diz que é impossível cumprir isso numa única existência física. Portanto, segundo a própria Kabbalah, o indivíduo deverá vergar a forma física quantas vezes necessárias forem até cumprir completamente a Torá. Então, meus irmãos, analisem comigo. Se numa única vivência, como diz meu amigo Falcone, numa única vivência, não numa única vida, porque vida nós temos uma só, nós somos eternos. Mas cada encarnação é uma vivência. Se o indivíduo se viver uma única vez na carne não é suficiente, devendo voltar quantas vezes forem necessárias até cumprir a lei divina, eu pergunto, primeiro, se para cumprir a lei, cada vez que ele voltar, ele esquecer tudo, ele não vai cumprir isso nunca. Então, o que a Kabbalah quer dizer? Que o indivíduo trará sempre o aprendizado acumulado das vivências anteriores, até que um dia ele não precise mais,
porque ele estará quite com a lei divina. A consciência estará em completa paz, em completa harmonia com Deus, porque não há dívidas mais. Minha consciência não me acusa mais de coisa alguma, e eu estou em paz, estou em harmonia com o universo e com o meu Criador, que nós chamamos de Deus, e os judeus chamam de Yahvé. Sendo assim, a única forma disso acontecer é o que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação, o indivíduo virá na forma, o mesmo espírito, tendo novas experiências, novas vivências, mas trazendo conhecimento acumulado. Como é que nós podemos provar isso? Você vai perceber que você tem facilidade para algumas coisas, outros têm para outras, você tem dificuldades para outras coisas. Aquilo que você já tem facilidade, claramente não foi Deus que falou assim, você vai ter facilidade ou dificuldade. Não, é a sua própria experiência em espírito, em suas vivências anteriores, que você trouxe essa bagagem. Você não lembra de onde, nem de quando, mas está em você, está na sua bagagem mental, está na sua coletânea espiritual de conhecimentos. Então, você basicamente vai só relembrar. Muitas vezes a pessoa nunca fez um curso sequer e faz aquilo com maestria. Aí pergunta, como é que você sabe? Eu falo assim, eu comecei a fazer e era isso aí, deu certo. Porque o grego vai chamar isso de eureka, o que nós hoje usamos uma expressão em inglês, insight. Vem um estalo, vem uma ideia do nada. Na verdade, não é do nada, é da coletânea espiritual daquela criatura. O indivíduo vem trazendo o acúmulo dos seus conhecimentos. E ele vai reencarnar até que esteja quite com a lei divina. Não importa da forma que nós a vejamos, mas estando em harmonia com Deus, livre de qualquer tipo de vínculo, de culpa, nós, estando em comunhão com Deus, não é necessário mais o processo reencarnatório. Então, a Kabbalah diz acerca da reencarnação. Isto já vem desde os judeus, que são chamados de o povo eleito, e que os principais detratores do espiritismo vêm nos agredir, muitas vezes verbalmente, mas vêm nos agredir acerca da reencarnação, dizendo que a reencarnação é uma invenção do diabo, ou, nesse caso, em alguns casos, que nós espíritas que inventamos isso. Uma vez na faculdade de teologia, eu costumo dizer, quem me conhece sabe que o Ariano Suassuna fez uma palestra uma vez que eu assisti e fiquei apaixonado. Eu sempre gostei dele, mas eu fiquei apaixonado por uma frase que ele usou. Ele disse assim, tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Então, na faculdade de teologia, eu era o único espírita, então você imagina, toda hora tinha alguém, um primeironista, querendo me converter ao ponto de vista dele, do ponto de vista dele. E o indivíduo chegou para mim, uma vez, falando sobre o diabo, e disse o seguinte, mas meu irmão, vocês não acreditam no diabo? Não é questão de não acreditar, ele não existe, não tem base para a existência dele. Ele falou assim, mas esse é o maior mérito do diabo, é convencer o ser humano que ele não existe. Eu falei, então ele tem um mérito maior do que esse. Aí ele, qual? Eu falei, se ele não existe, passa a existir só para me convencer que ele não existe. Aí ele ficou olhando para mim estranho e falou assim, meu irmão, pesquise. Nós somos livres pensadores, nós somos teólogos, nós estamos aqui fazendo teologia, nós somos filósofos. A gente não pode se atrelar a um pensamento limitante sem pesquisar. É claro que você pode ter a sua convicção, mas isso não é uma verdade, porque tudo aquilo que é uma verdade sai da filosofia, vai para o campo da ciência. E Deus não é cientificamente provado e nem o diabo. Então, por enquanto, no campo do pensamento, da razão. Então, pesquise, analise prós e contras. Veja se realmente é compatível com Deus, que é amor e que é paz, como diz João, criar uma entidade somente com a intenção de nos torturar. Porque não foi criado por falha. E ele e Deus teria sabido de antemão. Se ele faz o que faz, se ele existisse, ele faria o que faz exatamente porque Deus determinou isso. Então, esse jovem foi pesquisar e nunca mais falou comigo sobre isso, não sei a que conclusão ele chegou. Mas, voltando ao processo reencarnatório, nós vamos encontrar agora no capítulo 11, 12, 14 e 17 de Mateus, referências. E essas referências de reencarnação são muito interessantes, porque Jesus fala acerca de João Batista. João o Batista, não João Batista. Não existe João Batista, não existe Jesus Cristo, não existe João Evangelista. Jesus o Cristo, João o Batista, João o Evangelista.
Então, isso não é sobrenome, nunca foi. Isso é só uma referência, às vezes, de cidade, de um povo específico, ou de uma profissão, e alguma coisa do gênero. Então, João o Batista é um indivíduo, por quê? Porque ele batizava, ele acreditava no batismo. Defendia isso, inclusive dizia que batizava com a água para o arrependimento. Após ele viria alguém que batizaria com o fogo para a purificação. E o fogo, para a cultura do povo hebreu, é a purificação e não destruição. Mas isso fica para um outro dia. O que ocorre, então, que Jesus fala que, se quiseres, pois, dar crédito, é ele, o Elias, que deveria vir. E que fala também que entre os filhos de mulher, ele está entre os maiores, mas no reino do céu ele está entre os últimos, entre os menores. Ele está dizendo o seguinte, que no nosso nível evolutivo aqui, João está entre os primeiros, mas no nível evolutivo dessa área que Jesus está falando, ele está entre os últimos, porque existem espíritos muito mais elevados que ele. João Batista, e ele diz, a referência que ele diz qual é? Que esse indivíduo é o Elias que deveria voltar. Alguns indivíduos vão dizer que não, é porque ele veio no espírito de Elias, com a mesma intenção. Não, não é. Não é, porque em algum momento Jesus fala, quem diz que sou? E eles citam Jesus sendo um dos profetas mortos. E em nenhum momento Jesus fala, você ficou maluco, esse cara morreu, como é que pode ser eu? Ele não fala nada disso. Então, é uma cultura que existia, eles entendiam, eles aceitavam a reencarnação. E Pedro vai dizer que ele é Jesus, o Cristo. Yeshua HaMeshach, o Messias, ungido, eleito. Então, essa reencarnação é uma coisa comum para eles aceitavam em sua maioria. Hoje, a grande maioria dos judeus são cabalistas, e os cabalistas todos creem na reencarnação. Esse indivíduo, então, João Batista, teria sido a reencarnação de Elias. Mas o que quer dizer isso? Nós vamos no último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, ao capítulo 3, versos 23, 26 ou 28, depende da tradução, ou no capítulo 4, verso 5, depende também da numeração e da tradução. Mas, de qualquer maneira, esses textos, em algum deles, a sua Bíblia estará, vai estar dizendo o seguinte, antes do grande dia do Senhor, eis que Elias há de voltar para preparar-lhe o caminho. E Jesus afirma categoricamente que João o Batista é Elias. E João o Batista nasceu, ele não apareceu. Ainda que ele fosse a voz que clama no deserto, ele não apareceu. Porque define-se que Elias foi arrebatado. O que é arrebatamento? Retirada com extrema velocidade e força, a ponto de como sumir da minha frente. Arrebatamento é isso, que ele teria sido arrebatado numa carruagem de fogo. Não, sem chance. Até porque Jesus fala que ele é João Batista. Se João Batista, João nasceu de Isabel, pela tradução grega seria prima de Maria, porque diz que ela é parenta, e quando o grego fala parenta, naquela época não era um parente específico, mas sim primo. Então Jesus seria primo em segundo grau de Isabel, primo em terceiro grau de João o Batista. Acho que a maioria que sabe, quando Maria recebeu o aviso que seria a mãe de Jesus, ela procura a sua prima Isabel e ela já está grávida por um período. Acredita-se que em torno de 6 meses, mas não dá para prever isso com exatidão, mas ela já estava grávida há mais tempo que Maria. E ela diz que a criança que está no ventre dela roda quando Maria se aproxima e ela fala que a criança estava rodando de alegria, porque João, aquele espírito ali reencarnante de Elias, estava sentindo a presença de Jesus no ventre da outra mulher. No capítulo 17 de Mateus, isso é muito mais proeminente, porque o registro de Mateus diz que Jesus sobe um monte na companhia dos seus apóstolos mais íntimos. E esses apóstolos mais íntimos, uma vez que fala desses 3, esses apóstolos mais íntimos, sempre são Tiago, Simão Pedro, como é que é o nome do outro? Daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco vou lembrar para vocês. São 3 apóstolos mais íntimos. Tiago e seu irmão, Tiago e João, os irmãos filhos de Zebedeu, e Simão Pedro. Esses 3 são os mais íntimos. São os que estavam sempre em algum momento que fala dos mais íntimos, dos 3 eram eles. Então Jesus sobe na companhia de João e Tiago, os irmãos filhos de Zebedeu, e Simão Pedro.
E lá Jesus se transfigura. E quando eles olham, mais uma vez, eles veem Jesus em meio a Elias e a Moisés. E nesse caso ali, Moisés é um caso à parte, porque Moisés ali, estando ali, Moisés demonstra ser a criatura mais cara de pau da história da humanidade, porque ele proibiu o diálogo com os mortos e ele era um morto conversando com Jesus, que naquele momento estava encarnado ainda. E aí você fala assim, mas Moisés não estava morto. É claro que estava. Josué capítulo 1, verso 1 e 2 diz, Moisés, leva meu povo à terra que eles prometi, porque, Josué, leva meu povo para a terra que lhes prometi, porque Moisés, meu servo, é morto. Então, quem diz lá em Josué 1, versos 1 e 2, que Moisés está morto, é o próprio Deus, biblicamente. Então, meu irmão, se Deus falou que você está morto, você está muito morto, muito. Você está podre de morto. Não adianta tentar voltar para o seu corpo. Vai para uma colônia, vai procurar um lugar. Nesse caso, biblicamente, quem diz que Moisés está morto é o próprio Deus. Então, não há contestação. Morto. Ali, Jesus tinha um morto conversando com ele. E o morto que proibiu isso. Então, só aí já é uma controvérsia. E do outro lado, Elias, que alguns defendem que foi arrebatado, mas Jesus deixa claro que não, porque ele nasce do ventre de uma mulher, como João Batista. Então, e quando Elias aparece ali, João já havia sido decapitado. Já havia morrido, já estava desligado do corpo físico. Com relação a isso, nós vamos perceber, então, que e os apóstolos dizem, meu Senhor, deveríamos montar 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Se não fossem eles ali, Jesus teria que ter dito, vocês estão bêbados, vocês estão ensandecidos, não são eles que estão aqui comigo, ou então não tem ninguém comigo, vocês estão vendo o que aqui? Então, estão vendo espíritos. E João, evangelista, diz, testai todo o espírito, para ver se provém de Deus. Então, podem vir espíritos provenientes do bem e provenientes do mal. Nós sabemos, como espíritas também, que a intenção do espírito pode ser boa ou ruim. Testar todo o espírito para ver se provém de Deus. Então, eles estavam vendo 2 entidades, 2 espíritos, junto de Jesus e fala, quer que montemos 3 tendas, uma para você, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Ao invés de desmentir, Jesus simplesmente disse, não é necessário, porque eles já estão de partida. Eles quem? Quem os apóstolos falaram. Elias e Moisés. E então, em algum momento, mais uma vez, ocorre um brilho, e quando eles olham novamente, fixam o olhar, Jesus está sozinho. Jesus vem descendo o monte, e então os apóstolos perguntam, Senhor, quão grandioso foi esse momento, mas é verdade que dizem os escribas que Elias deveria vir antes de ti? E então Jesus diz a eles, sim, é verdade, Elias deveria vir antes de mim. Entretanto, eu vos digo, ele já veio, esteve entre vós, e fizeram dele de tudo o que quiseram. E está lá na Bíblia, no capítulo 17 de Mateus. E eles entenderam que ele lhes falava de João o Batista. Então, meus irmãos, mas eles entenderam. Olha, muitas pessoas que defendem que eles entenderam, defendem também que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela não pode deixar dúvida, porque Deus não comunga com dúvida. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 46, se eu não me engano, diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Pelo contrário, é um Deus de amor e união. Sendo assim, não é um Deus de confusão. Então, ali eles entenderam e então estava tudo certo. Que Jesus está falando de João, o Batista. Sendo assim, quem diz que João o Batista é a reencarnação do profeta Elias é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Não somos nós espíritas, não é a Cabalá, é Jesus dizendo isso. Sendo assim, podemos provar categoricamente que a reencarnação é um fato e o diabo não passa de um mito. E para quem não sabe, nós temos agora um tempinho, mito é um argumento da filosofia e nós dizemos que o mito é a tentativa racional de explicar aquilo que eu não sei. Se eu não sei explicar, eu tento criar uma resposta o mais próxima possível de algo racional. Um exemplo da antiguidade é que o Sol e a Lua eram deuses e se odiavam. Por que eram deuses? Eles estavam no alto, influenciavam as nossas vidas e não eram influenciados por nós. Um bom argumento.
Só que também defendiam que eles se odiavam. Por que se odiavam? Porque ora era o sol, ora era a lua. Mas isso, em princípio, não denotaria ódio. Mas, em alguns momentos, eles se encontravam. E a luta para saber quem era o mais poderoso era de tamanha grandeza que que gerava trevas ou no céu ou na terra. Então, a briga era muito grande, eles disputavam quem era o mais poderoso, daqui a pouco cada um ia fazer o seu ciclo de novo, e a cada tempo eles se encontravam para disputar o poder. Isso se torna mito porque o conhecimento de astronomia nos mostra que os elementos astrais, as estrelas, os planetas, como no caso da Lua, que é um satélite natural, fazem um movimento elíptico. Em algum momento, um passa na frente do outro e vai gerar um sombreamento, que nós chamamos de eclipse. Não tem nada de briga entre deuses. Mas existem outros tipos de deuses, outros tipos de mito também, que não são mitos, realmente, a gente faz uma brincadeira, mas tem o mito, que é, na verdade, hoje chamado de fake news, que é a fofoca. Por exemplo, Eva comeu qual fruto? Aí as pessoas, maçã. Não, a maçã não aparece em nenhum lugar da Bíblia, nenhuma única referência. De Gênesis e Apocalipse, a palavra maçã não tem lugar nenhum. Lá diz que Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fala nem que fruto que é. Alguns defendem que poderia ser o coco, porque não por ser ruim, porque diz que ela tomou e comeu. A única coisa que você toma e depois come é coco. Outra, o profeta Jonas foi entregue à praia de Nínive dentro de uma criatura. A história é famosa, Jonas e a baleia. Não é baleia. O texto diz grande peixe. E a baleia é um cetáceo. E todo cetáceo é mamífero. Então não é peixe, é mamífero. Sendo assim, não fala de baleia. Ah, mas naquela época eles não sabiam a diferença. Tá, tudo bem, mas não existe uma única espécie de baleia no planeta que tenha a garganta com espessura suficiente para engolir um ser humano. Por isso que ela só come plânctons e pequenos peixes. A baleia não tem garganta, não importa o tamanho dela, não tem uma garganta capaz de engolir um ser humano, como nas histórias infantis. Mas, de qualquer maneira, ela diz grande peixe. E existe uma frase também que as pessoas insistem em dizer que está na Bíblia. É muito interessante. A frase é linda e ela é verdadeira. Para mim, é uma realidade. Para mim, como teólogo, é uma realidade, mas ela não está na Bíblia. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Essa frase é verdadeira e ela existe, mas não na Bíblia. Ela está no Alcorão, no livro de fé muçulmano, e não no livro de fé cristão. Ou seja, na Bíblia não está. E existe uma outra frase também que é mais antiga. Ah, mas não está escrito lá na Bíblia que de 1000 passará, 2000 não chegará? Não diz não. Isso é do século XVI, Michel de Notre Dame, conhecido por nós como Nostradamus. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Então, isso são conversas que a pessoa ouve e passa à frente sem lá sequer conferir. E existe o chamado mito incabível, que é uma brincadeira que a gente faz, que é uma coisa que não poderia, que é um mito, mas não deveria ser, porque não tem lógica. E o mito é a tentativa lógica, racional de explicar, que é a mula sem cabeça. Quando nós éramos crianças, no período de quaresma, a gente tinha um medo miserável de falar um palavrão, com medo da aparição da mula sem cabeça. E pensa bem, a mula sem cabeça solta fogo pelas ventas. As ventas são as narinas. Misericórdia! O bicho não tem cabeça. Como é que ele pode ter nariz? Vai ter um nariz que flutua num pescoço decepado com o único objetivo de jogar fogo? E garanto que alguns que estão assistindo devem estar morrendo de rir. Nossa, é mesmo. E eu acreditava nisso. Pois é, nós éramos crianças, acreditávamos nisso. E ainda tinha pior, que em algum momento nós acreditávamos que quem vinha aparecer montado nela era o Saci Pererê. O cara não tem uma perna, como é que ele equilibra em cima do bicho? Aí eu falei assim, agarra no pescoço. Que pescoço? É decepado. Ia ser um tal de aparece e cai, aparece e cai, aparece e cai, ia ser motivo de chacota. Era motivo de riso apenas. Mas nós estávamos tão desesperados ao ouvir mula sem cabeça solta fogo, a gente não quer nem saber por onde mais. Já ficava desesperado. E assim como eu, creio que alguns fizeram também isso. Ao falar uma palavra de baixo calão no período de quaresma, dizia, Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe, só para não ver a mula sem cabeça, que tinha um nariz que flutuava no pescoço decepado. Então isso é um mito incabível. É claro que isso é só para mostrar como a nossa infantilidade
a época era válida, mas para hoje não, porque Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, eu era menino, fazia coisa de menino, agia como menino, me vestia como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino para trás. Ou seja, estamos na era da razão. Não nos cabe mais a ver nem entender dessa maneira. Nós temos que buscar o raciocínio, a lógica. Então, meus irmãos, o diabo não passa de um mito. E a reencarnação é um fato, comprovado pelo próprio Cristo. Tendo encerrado isso, o assunto, quero agradecer a todos pelos ouvidos caridosos, agradecer à casa que me convidou para fazer essa palestra, que é o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, a convite do meu amigo Luiz Cláudio de lá. São 2 Luiz Cláudios ali, um de Quatis e um de Itatiaia, os 2 são meus amigos. Quero te agradecer a todos da casa que estão assistindo, desejar a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor lhes dobre todas as bênçãos de suas vidas, por dar a oportunidade a mim de falar do meu Senhor junto a vocês. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre ele, eu afirmo sem nenhum medo, que por enquanto essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida, é falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Gratidão a essa casa espírita que fez esse convite. Registro aqui nesse vídeo que foi a pedido de vocês, para ficar na história isso. Muito obrigado a todos. Que Jesus ampare. Até a próxima, se Deus quiser. Muito boa a palestra do Santana, né? Nós do Centro Espírita Esperança de Luz, a gente está muito agradecidos, tá? A gente ter feito o convite, de ter aceitado, né? Um tema bacana, né? Bem recorrente, né? E reencarnação é uma misericórdia divina, né? É uma oportunidade que nós temos, né? Para cada dia a gente evoluir, né? A cada época, né? A cada possibilidade, né? De voltar e aprender com os nossos próprios erros, né? E aprimorar, né? E estamos evoluindo, né? Mas é isso, gente. Né? Queria agradecer também a todos que participaram, né? Muito bacana, né? Tem bastante gente aqui, o pessoal gostou, né? E é isso. Uma boa noite para o pessoal, muita paz, né? E se cuidem, pessoal, que a pandemia ainda está por aí, né? Precisamos ainda tomar alguns cuidados, né? E é isso. Até semana que vem. Muita paz a todos. Tchau.